Bem, o primeiro exemplo, vamos trabalhar dois exemplos aqui, aliás, três exemplos, né, sobre, dois exemplos, na verdade, sobre limites. Né? O primeiro exemplo é muito fácil, né? A gente tem uma função f de x definida por x mais 1, né? E queremos calcular o limite de f de x quando x tende a 1. Né? Nesse caso, esse limite vai ser só substituir o 1 aqui, onde é o x. Então vai ser, né, limite de x mais 1 é igual a 1 mais 1 igual a 2. Tá? Só substituir o 1, valor para o qual o x tende, né, na função f de x. Tá? Então, o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 2. Tá? Então, um exercício bem facinho aí, né, para introduzir a questão. Agora, o exercício 2 também, um exercício fácil, tá? Bem intuitivo, que é essa função aqui. Uma segunda função, f de x é igual a E na x. É um número, né, 2,718, etc. É um número, uma constante neperiana, né, muito usada em logaritmos naturais, logaritmos neperianos e tal. E nós temos que f de x é igual a E elevado a x. Então, a gente quer calcular o limite de E na x, E elevado a x, quando x tender a zero. Né? Novamente, a gente substitui, a gente faz, né, que o limite vai ser E elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Tá? Então, a gente tem que o limite de E na x, quando x tende a zero, é igual a 1. Só que, em muitos casos, não dá para substituir o valor de x na função, porque às vezes não é possível você substituir o valor de x na função. Né? São aqueles casos que a função não se define, não é definida no valor de x que estamos considerando nesse cálculo do limite. Então, se a gente substitui, a função fica indefinida. Tá? Vamos pegar uns exemplos aqui, vou pegar mais uns exemplos, eu falei que seriam só dois, mas vou avançar no terceiro exemplo aqui, né, que é um exemplo desse tipo, né, que se você substituir, a gente não consegue resolver. Né? Vamos calcular esse limite aqui. Tá? O limite de x ao quadrado menos 1, né? Aqui é um produto notável, né? O quadrado da diferença, e aqui x menos 1. Tá? Vamos calcular o limite quando x tender a 1. Tá? Não dá para substituir 1 aqui. Se você substituir 1 aqui, vai ser 0, né? 1 menos 1, 0. E aqui embaixo 0. 0 dividido por 0, né? Nós teríamos uma indeterminação. Né? Teríamos uma divisão por 0 para uma indeterminação. Então, nesse caso, a gente tem que simplificar a expressão, né? Antes de substituí-la. Né? Então, a gente poderia dizer o seguinte, a gente poderia dizer que o limite, né, seria, aí desenvolve o produto notável, x mais 1, x menos 1, peraí, x mais 1, x menos 1, opa, aqui, desenvolvemos aqui o produto notável, né, e dividimos por x menos 1, e aqui temos x tendendo a 1. Tá? E aí agora sim, a gente vai e substitui. Né? Então, a gente substitui aqui, aqui vai ser 0. Né? Aqui vai ser 0 também. Né? Simplificamos aqui primeiro, antes de substituir, simplificamos aqui, cortamos x menos 1 com x menos 1, e temos aqui só o limite de x mais 1 quando x tende a 1. E aí temos aí 2. Tá? Calculamos o 2. Tá? Isso quer dizer o seguinte, se você olhar, se fizéssemos, né, o gráfico dessa função, a gente teria o seguinte, a gente teria que a função não estaria definida naquele ponto, no ponto 1. Tá? Então ela seria mais ou menos isso aqui. Tá? Aqui o eixo das ordenadas, x, aqui f de x,
Tá? Aqui nós teríamos 1. Vou avançar um pouco para cá também. Aqui nós teríamos menos 1. Né? E aqui, essa função seria o seguinte: com menos 1 ficaria 0. Né? Então, ela corta o 1 aqui, vou botar 1 aqui, e corta o menos 1. Então, ela seria isso aqui. Tá? Só que nesse ponto 1, aqui, ela tem um buraco. Aqui não tem. Ó. Ela tem um buraco, porque ela não está definida nesse ponto. Esse ponto aqui é f de x, que é diferente de L. Né? Então ela não está definida nesse ponto. Aqui a gente tem um buraco. Tá? Aqui temos um buraco. Então ela não é contínua, porque ela não está definida no ponto x igual a 1. Tá? Graficamente nós temos isso aqui. Ela é toda contínua aqui, menos no ponto x igual a 1. Então nesse caso a função não é contínua, ela é descontínua. Tá? Então, esse é um exemplo que a gente tem que simplificar primeiro a expressão e depois, no final, substituir por 1. Aí a gente calcula, né, e acha que o limite realmente é igual a 2. Tá? Então é isso, a gente viu esse exemplo também. Vou fazer mais um exemplo aqui para a gente resolver mais um exercício desse tipo. De um limite parecido com esse, né? Ou seja, um limite que a gente precisa simplificar. Né? Então vamos lá. Bom, agora esse limite aqui vai ser o seguinte, vai ser x ao quadrado menos 4x mais 4 divide por x menos 2. Tá? Quando x tende a 2. Tá? Qual é esse limite? Se você colocar direto 2 aqui, você vai ter 4 menos 4 aqui, mais 4, 8, menos 4x. Aqui embaixo você vai ter 2 menos 2 igual a 0, vai ter uma divisão por 0 também. Aí vamos ter de novo um probleminha aí. Né? Agora, se nós fizermos isso aqui, se nós soubermos que x ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a ao quadrado da diferença, x menos 2 ao quadrado, a gente vai ter isso aqui. Né? E a gente pode cortar. Teríamos então o limite como x menos 2, quando x tende a 2. Substituímos e chegamos a 0. Substituímos o 2 aqui e chegamos a 0. Né? Tá? Esse é um outro exemplo de um exercício que a gente precisaria simplificar e não substituir rapidamente. Tá? Vou fazer mais um exercício, que esse aqui foi o exemplo 4, está aparecendo o exemplo 3 ali, eu não troquei, mas é o exemplo 4. Tá? Agora vamos para o exemplo 5. Né? Vou trocar ali agora para ficar a numeração correta. Exemplo 5 aqui. Exemplo 5. A gente tem esse limite aqui, o limite de uma raiz de x menos 1 dividido por x menos 1. Calcular esse limite quando x tender a 1. Tá? Como é que nós fazemos isso aqui? A gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode simplificar e descobrir que
aqui a gente mantém o limite de raiz de x menos 1, dividido por x menos 1, também pode ser entendido como um valor ao quadrado. E aí nós teríamos raiz de x mais 1, raiz de x menos 1. Se você multiplicar isso aqui é um produto notável também, né? Se você multiplicar isso aqui, vai dar x menos 1. E aqui temos x tendendo a 1. Né? Cortamos então esse com esse e teríamos o limite, quando x tende a 1, de 1 sobre raiz de x mais 1. Tá? Que seria, substituindo aqui, raiz de 1 é 1, 1 sobre 2. O valor aqui seria 1 sobre 2 ou 0,5. Tá? Então, a gente olhando esses exemplos aqui, esses cinco exemplos, né, do mais fácil até os exemplos que precisam de uma simplificaçãozinha, a gente pode olhar que a dificuldade, né, que pode surgir, que não é uma dificuldade, na verdade é só um jeito de desfazer a questão, né, está na simplificação. Né? Então, a gente tem que olhar se isso parece um produto notável, fazer uma revisão de produtos notáveis, né? Ver se aquela função pode ser fatorada, se ela pode ser desenvolvida como um produto notável e depois simplificar. Tá? Isso aí vale para muitos cálculos de limites. Tá certo? Então no próximo vídeo a gente vai ver continuidade de funções. Tá? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.